a infraestrutura precária no bairro do São Cristóvão e a dificuldade de motoristas e moradores. Inúmeros serviços paliativos já foram realizados aqui no bairro Jardim São Cristóvão 2. Porém, a cada período chuvoso, tudo volta como antes e a população já não tem mais paciência. E veja ainda no Band Cidade de hoje a liberdade de expressão nas plataformas digitais, o que pode e o que não pode ser divulgado nas redes sociais. Os debates são diários e o mundo nunca foi tão confuso sobre o que pode e o que não pode ser divulgado, sobre o que é ético e sobre o que fere os direitos humanos e a própria democracia. Algumas atitudes podem ser considerados crimes e podem ter punições. O ministro da Economia, Paulo Guedes, envia a primeira parte da proposta da reforma tributária. O projeto é a primeira etapa das mudanças a serem propostas pelo governo federal, isso porque é considerado complexo, principalmente pelos investidores internacionais. O presidente Jair Messias Bolsonaro solicitou o regime de urgência para a tramitação no Congresso Nacional. Criminosos encapuzados abordam e incendeiam ônibus em Imperatriz. O maior aplicativo de entregas de bebidas chega a São Luís com frete grátis. O EMA abre inscrições para cursos de pós-graduação à distância. São essas e outras notícias no Band Cidade, segunda edição, que começa agora. Boa noite. E olha, avenidas com trechos totalmente esburacados que pode causar danos a veículos e também acidentes é a realidade vivida por moradores e quem precisa passar pelo bairro do São Cristóvão, em São Luís. A nossa equipe foi chamada até o Jardim São Cristóvão 2 para mostrar o tanto de problemas que os moradores deste bairro padecem. Começamos mostrando a situação da Avenida 3, que é uma das principais do bairro. Neste trecho, as crateras são tão grandes e profundas que os motoristas sofrem para transitarem. Até os caminhões e ônibus, que são veículos de grande porte, passam com muita dificuldade pelo local. E a cada dia que passa, a situação vai só piorando, causando muitos prejuízos aos donos de veículos. Neste outro cruzamento mais à frente, mais buracos vão se abrindo e falta pouco para ficar igual ao primeiro que mostramos. E os problemas não param por aí. Vejam a situação desta calçada, totalmente coberta pelo matagal. E, para piorar, as plantas trepadeiras já sobem por este muro e já alcançaram até a rede de cabo dos postes neste cruzamento com a Rua Bom Jesus, que, por sinal, as imagens já falam por si só. Parece um lixão a céu aberto, além do esgoto que percorre por quase toda a extensão da rua. Inúmeros serviços paliativos já foram realizados aqui no bairro Jardim São Cristóvão 2. Porém, a cada período chuvoso, tudo volta como antes e a população já não tem mais paciência. Tá horrível, tá como vocês estão filmando aí, entendeu? Eu já caí ali várias vezes nos buracos, minha suspensão já foi embora, entendeu? Aí, tá, como você ouviu aí eu passando, entendeu? O meu carro quase engolido pelo buraco. Tá horrível, cara, porque a gente paga nossos impostos, tudinho. Paga IPVA, paga tudo, entendeu? Imposto sobre imposto. Aí chega num buraco desse, quase engolindo o carro da gente, aí não tem condição. Entendeu? Vamos ver aí o nosso poder público aí, ver o que faz aí por nós aí, cara, porque eu acabei de bater o fundo do carro, quase arrebento meu para-choque. Entendeu? Não tem condição, não tem condição. Dona Tatiana cobra mais ação da prefeitura. É muito lixo, aqui praticamente nós estamos abandonados aqui, porque você pode ver que da metade da Guajajara para lá tá ótimo, né? Agora de lá para cá, aqui nós estamos esquecidos, né? Tem as ruas aí tudo cheio de buraco, praticamente aqui é um cartão postal de São Luís, porque essa Avenida 2 aqui, ela vem no sentido Guajajara, que vai Cidade Operária, os bairros mais próximos e centro, né? Então a gente está pedindo aqui esse socorro para que eles venham, os órgãos públicos, né? Para eles que venham dar uma força aqui para nós, para ajudar, porque nós estamos esquecidos. E as eleições estão chegando aí, eles vão começar a andar nas ruas aí pedindo voto. E aí vocês aqui vão saber o que vão fazer, né? Porque nós estamos pedindo aqui, é os nossos direitos. Eu tenho mais de 40 anos que moro aqui nesse bairro.
A situação é essa, bem aí, ó. E outra coisa também, saneamento básico aqui não tem não, senhor. Aqui as fossas é nas calçadas. Você pode ver que as fossas é nas calçadas, as águas de pia descendo na rua. É essa a nossa situação. Então nós pedimos essa força aí para vocês, né? No local, existe até uma placa da prefeitura anunciando a conclusão de uma ponte na área, o que até é percebido por esta moradora, que mesmo reconhecendo o serviço, também enfatiza que ainda falta muito a ser feito. Dizer que o prefeito está trabalhando, né? Avenida 2, muito obrigada. Agora, prefeito, a gente te pede que você olhe não só por A nem por B, mas pelo Jardim São Cristóvão, que é um bairro muito, muito antigo. E olha as condições que a gente se encontra no lixo, muita lama, os carros quebrados, viu? Não estou aqui para criticar, mas para te pedir que você veja por nós em todo o nosso bairro Jardim São Cristóvão. É isso que eu tenho a reivindicar. E olha, criminosos armados e encapuzados interceptaram e atearam fogo em um ônibus em Imperatriz. Vamos saber mais informações com a repórter Manuela Vieira. É isso, uma atitude nada comum e que trouxe grandes prejuízos. Em uma ação ousada, 5 criminosos armados e encapuzados interceptaram e atearam fogo em um ônibus da linha Centro Bom Jesus na cidade de Imperatriz. Com galões de gasolina, os criminosos pararam o ônibus e ordenaram que todos os passageiros e o motorista descessem para que, em seguida, colocassem fogo no veículo. 3 homens pularam o muro e também colocaram fogo em uma escola. Documentos e cadeiras foram parcialmente destruídos. A escola está em reforma e, por esta razão, cadeiras e alguns documentos ficaram armazenados no pátio e foram alvo dos criminosos. Os moradores conseguiram chegar a tempo e impedir que as chamas se alastrassem. É com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Manuela. E olha, o Ministério da Educação adiou para o dia 28 a 31 de julho as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A alteração se deu após a identificação de inconsistências no processo de distribuição de vagas ofertadas. Este ano, o FIES deve distribuir cerca de 100 mil vagas. E a gente confere agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste e nos próximos dias ela ganha força, especialmente na faixa leste da região. O interior do Nordeste segue com tempo seco, o que é natural para a época do ano. Em São Luís do Maranhão, amanhã, quinta-feira, terá sol entre nuvens. A partir do fim de semana, a chuva estará de volta. E amanhã à tarde, a máxima chega aos 30 graus em São Luís. Teresina terá máxima de 36 graus, apenas com sol entre nuvens, não tem previsão de chuva. Em Natal, a chuva deverá ser isolada nesta quinta-feira, com máxima de 28 graus. E em Recife, tem previsão de chuva isolada, mas que ganha força ao longo do próximo fim de semana. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 27 graus. A seguir no Band Cidade, a liberdade de expressão nas plataformas digitais, o que pode e o que não pode ser divulgado. E ainda, chega em São Luís, aplicativo de entrega de bebidas com frete grátis. É daqui a pouco, o Band Cidade volta já. Estamos de volta e olha, chegou o momento de sabermos os últimos destaques da política, direto de Brasília, e por lá, Napoleão de Castro traz as informações. Napoleão, boa noite. Amigos do Band Cidade, nesta quarta-feira, alegria de voltar em Brasília com as informações direto da capital federal. Ontem, um dia histórico no Congresso Nacional e a Câmara, em 2 turnos, votou a proposta que inclui o Fundeb, agora como um programa definitivo, e na Constituição brasileira. No segundo turno, tivemos uma votação com 506 parlamentares. 499 votaram a favor da proposta e 7 parlamentares do PSL votaram contra o projeto para a educação básica no país. Importante destacar que da bancada do nosso estado, todos os parlamentares votaram a favor da matéria. Ontem também, no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, entregou o primeiro pacote de 4 que o governo federal quer enviar para incluir na reforma tributária. O ministro Paulo Guedes esteve com o presidente do Congresso e também com o presidente da Câmara Federal. Hoje, na coletiva, o relator da matéria, Aguinaldo Ribeiro, destacou
a importância de fazer uma reforma em favor da sociedade brasileira. Durante esse período todo, há cerca de, 8 meses, a gente sempre estava vivendo de especulação. A proposta vai ser essa, a proposta vai ser essa. Hoje a gente tem uma proposta que traz o governo para essa mesa, de debate, que é importante a presença do governo. E eu acho que a ideia aí é construir um sistema tributário que interessa ao país. Eu acho que isso é que é fundamental, que possa reduzir o compliance tributário que nós temos hoje, as obrigações acessórias, que possa trazer de volta o país a ser um país que seja competitivo. Eu acho que esse é o objetivo da reforma tributária, para, corroborando aquilo que já foi dito e divulgado, se possa ter o impacto positivo com o crescimento econômico, inclusive alguns que já foram publicados, a exemplo do estudo do professor Braulio Borges, da Fundação Getúlio Vargas, que projeta um impacto de 20 pontos percentuais no PIB nos próximos anos. Então, isso é relevante. Eu acho que nós temos que trabalhar, por isso que eu creio que nós temos que trabalhar firmemente para aprovar a reforma ainda no ano de 2020. Deputado Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, na entrevista coletiva desta quarta-feira. Napoleão de Castro, de Brasília, exclusivo para a Band Maranhão. Obrigado pelas informações, Napoleão. E olha, a liberdade de expressão polariza o mundo. Informações racistas, preconceituosas, divulgadas nas redes sociais devem ser bloqueadas, os autores punidos e quem tem a legitimidade para interpretá-las. Essas podem ser uma das questões que serão debatidas em uma live que irá reunir magistrados para tratar da polêmica. Muita gente já foi vítima de algum tipo de preconceito nas redes sociais, principalmente aquelas pessoas que têm a vida exposta para o público. Umas utilizam apenas para se divertir e postar fotos do dia a dia. Outras utilizam para trabalhos, mas também há aqueles que utilizam apenas para denegrir a imagem de pessoas, o que é considerado crime. Uma discussão sobre o tema será realizada e contará com a participação de vários magistrados a respeito da liberdade de expressão e os limites da internet. Em tempos de internet, um assunto que não deveria estar no auge, afinal não é terra sem lei. Os debates são diários e o mundo nunca foi tão confuso sobre o que pode e o que não pode ser divulgado, sobre o que é ético e sobre o que fere os direitos humanos e a própria democracia. Algumas atitudes podem ser considerados crimes e podem ter punições. A liberdade de expressão é um direito assegurado na nossa Carta Constitucional. Contudo, como qualquer direito fundamental, não é um direito absoluto. Isso quer dizer que ele encontra limites nos direitos de terceiros, em especial nos direitos de personalidade. Isso quer dizer que um sujeito, no uso da sua liberdade de expressão, não pode se valer dela para ofender a honra, a imagem, por exemplo, ou mesmo a privacidade de terceiros. Então, não se trata de um direito absoluto e condutas que extrapolem os seus limites configuram abuso de direito e merecem punição, merecem resposta por parte da ordem jurídica. Várias denúncias foram feitas e o próprio Facebook teve que se atualizar em relação ao assunto. Teve que adotar uma política de fiscalização de conteúdos mais efetiva. Por conta dos maus comentários, acabou perdendo grandes investimentos por parte de anunciantes que decidiram sair da plataforma e, em razão do atual cenário, anunciou que vai fiscalizar publicações que contenham algum tipo de preconceito contra pessoas em razão de origem, nacionalidade ou etnia, além de outras medidas que foram tomadas. Fizemos uma enquete para perguntar às pessoas sobre qual a opinião delas em relação aos crimes cometidos na internet. Degrinir uma imagem de uma pessoa, isso é muito triste. Dizer algo que não aconteceu, então eles têm que pagar sim, com certeza. Tem que receber uma punição sim, a minha opinião é essa. Então a pessoa tem que saber a responsabilidade, não caluniar as pessoas, não ter racismo também, que o racismo é crime. Então tudo isso é para nós, cristãos, filho de Deus, não ter preconceito com o outro, não foi denúncia caluniosa. A liberdade de expressão a pessoa tem que ter, né? Sendo que não prejudique o próximo. Todo mundo tem direito de se expressar, mas quando chega no momento para prejudicar o segundo ou terceiros, para mim já é crime. A nossa legislação no campo civil e no campo penal tem respostas das mais diversas para isso.
a considerar o tema propriamente da nossa aula de inauguração do mestrado interinstitucional em Direito da UNDB em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, cuja abordagem é a liberdade de expressão na internet. Eu destacaria a existência de uma norma que cuida em particular do assunto, que é o Marco Civil da Internet, e hoje também se encontra em tramitação no Congresso Nacional a lei que visa punir as chamadas fake news, que nos agregará certamente em demasia a esse debate que já vem sendo travado. A live debaterá exatamente sobre este tema, sobre as novas percepções, sobre as leis que protegem as pessoas desse tipo de crime e qual deve ser o comportamento da população diante de uma situação de constrangimento. O evento será aberto ao público. Essa live é a live, como eu dizia, de inauguração do mestrado em Direito da UNDB em parceria com a PUC. Ela contará com a presença do doutor Ingo Sarlet e do doutor Luiz Alberto Reichert, são professores da PUC do Rio Grande do Sul, será mediada pelo nosso diretor do curso de Direito e desembargador federal Ney Belo. Será transmitida gratuitamente no YouTube da UNDB, acontecerá no dia 24, agora, na sexta-feira, às 16h30. O acesso é franqueado a todos e, caso seja de interesse algum tipo de certificação, é só se inscrever na nossa página do mestrado no site da UNDB. E olha, morador do condomínio Vitória, em São Luís, sofre queimaduras de 2º grau após explosão de botijão de gás. O repórter Cláudio Rocha traz as informações. Olá a todos que nos acompanham. A perícia técnica do Instituto de Criminalística do Maranhão esteve no condomínio Vitória, São Luís, localizado na estrada de Ribamar, no bairro da Forquilha, porque nas últimas horas uma pessoa sofreu queimaduras após a explosão de gás ocorrida em uma das unidades habitacionais. O morador, que não teve a identidade revelada, teria sofrido queimaduras de 2º grau e foi encaminhado para um hospital da região metropolitana de São Luís. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Momentos após a explosão, que causou até a quebra do vidro de uma janela, os populares acionaram o corpo de bombeiros. Com você. Obrigado pelas informações, Cláudio. A seguir no Band Cidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, envia a primeira parte da proposta da reforma tributária. Daqui a pouco, o Band Cidade volta em instantes. Estamos de volta e olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou nesta terça-feira ao Congresso Nacional parte da reforma tributária do governo. O projeto cria o tributo sobre o valor agregado com o nome Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. O Congresso Nacional recebeu nesta terça-feira a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal, enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Neste primeiro momento, ela prevê a unificação do PIS e do CONFINS. A alíquota é de 12% para empresas e 5,8% para instituições financeiras. Este economista analisou o atual cenário e o que está sendo proposto por conta da complexidade do sistema. É muito complexo fazer reforma no sistema tributário, porque isso tem implicações em vários campos. Por exemplo, tem estados que vão perder ou ganhar mais receita com isso, o município que vai perder ou ganhar mais receita, a União pode perder ou ganhar mais receita. Então é muito complexo. Essa primeira etapa seria mais uma questão que é uma questão louvável, de simplificação das pessoas, das empresas pagarem o tributo de uma maneira mais simples, porque é constatado que no Brasil ainda há uma dificuldade de compreender como é que se paga imposto. Então isso causa uma dificuldade muito grande para as empresas quanto para o cidadão de modo geral. Então essa primeira etapa é mais nesse sentido de simplificar, é de juntar dois tributos, 2 contribuições em uma só. Então o primeiro passo, muito inicial ainda, porque a ideia é que venham outras etapas para que se faça uma reforma mais ampla do sistema tributário, que envolve uma gama muito grande de tributos, de impostos, e com toda essa complexidade de negociação entre perdas e ganhos de tributação que eu falei para você.
Algumas áreas da economia ainda não foram tratadas, como a renda, o patrimônio e transações digitais que serão enviadas em outros momentos. Já outras áreas receberam mais atenção. O presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, CEBIC, José Carlos Martins, observou que a proposta do governo isenta de tributação as vendas de imóveis residenciais, o que para ele é uma vitória para o setor e que trará também um impacto decisivo sobre os preços dos imóveis e para o mercado imobiliário como um todo. O setor imobiliário foi um dos mais atingidos no período da pandemia e agora aguarda algum benefício após essas alterações. O projeto é a primeira etapa das mudanças a serem propostas pelo governo federal, isso porque é considerado complexo, principalmente pelos investidores internacionais. O presidente Jair Messias Bolsonaro solicitou o regime de urgência para a tramitação no Congresso Nacional. Essa matéria ela entrou ontem praticamente no Congresso Nacional, né? Assim, para nós que estamos no mercado, ela não foi totalmente ainda esclarecida as viabilidades e os benefícios, os prós e os contras que ela vai trazer, né? Mas nós do mercado imobiliário apostamos que o governo, como sempre teve a boa vontade, entendeu, de acertar uma política justamente dentro da propositura que satisfaça toda a cadeia, entendeu, do mercado, tanto imobiliário, da indústria, da construção, como no comércio em geral, e todos os investidores também internacionais, que estão de olho nesse país. Para nós, estamos vendo isso com bons olhos, estamos aguardando como vai ser o desenrolar justamente da movimentação no Congresso Nacional, tá certo? Para que a gente realmente tenha de fato e de direito as benéficas justamente que o governo quer implantar. Eu só espero que venha resultados positivos e que realmente não venham mais taxar altas taxas de impostos, que para ninguém é salutar, tá certo? Então, o mercado imobiliário, tá certo? Principalmente aqui do estado do Maranhão, a gente espera justamente com bons olhos, justamente toda essa estrutura que adentrou ontem no Congresso Nacional e vamos aguardar justamente no que vai dar. A Universidade Estadual do Maranhão está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em Gestão Educacional e Escolar e Psicologia da Educação, ambos da modalidade à distância. São 400 vagas para cada curso, com o público-alvo os professores da educação básica da região metropolitana de São Luís. Os candidatos interessados devem se inscrever através do site seletivo.emanet.ema.br até o dia 15 de agosto. A taxa é de R$ 30. Confira agora o giro de notícias com outras informações desta quarta-feira. E olha só, uma notícia que eu acho que vai deixar alguns ludovicenses felizes, pelo menos para quem gosta. Com frete grátis, chegou em São Luís Zé Delivery, o maior app de entregas de bebidas do Brasil. Com o projeto de apoio a pequenos comércios, o app tem o compromisso de levar onde outros serviços não levam. Com ele, é possível pedir, sem sair de casa, aquela água, suco, refri, vinho, carvão, gelo e até petiscos. O app já começou a entregar na ilha, atendendo todos os bairros. E um detalhe importante, é sem taxa de entrega, o frete grátis neste início de operação. É com você aí no estúdio. E para descontrair, eu trouxe aqui agora uma novidade da internet que tá dando o que falar. Já experimentou colocar um tubarão no meio do seu quarto ou um dinossauro na sala? Pois é, isso é possível graças a uma brincadeira em 3D que o Google disponibilizou aos usuários. E eu vou ensinar aqui como é que faz um passo a passo simples para conseguir fazer essa brincadeira ficar legal. Primeiro escreve dinossauro ou tubarão no busca do Google. Segue as orientações do passo a passo e pronto. Temos uma projeção em 3D no meio da sala. E é isso, descontração no meio da pandemia para zerar aí a canseira do dia a dia. Eu volto com você. O Band Cidade, segunda edição, termina aqui. Outras notícias a seguir no Jornal da Band. Uma boa noite a você e até amanhã.